Queria conversar com você hoje sobre algo que aconteceu no Big Brother, mas não como forma de entretenimento, fofoca, mas no meu lugar de psicóloga e no meu lugar de mulher também perante essa sociedade. Porque pra mim, o problema de tudo, nisso tudo, né, porque tem vários problemas disso tudo, mas é que quando uma violência acontece em rede nacional, com câmeras 24 horas filmando, né, e uma violência acontece, o que me preocupa não é de fato o ato em si, é o que vem depois desse ato também, sabe? Por exemplo, as perguntas que começam a surgir diante as atitudes dele no programa, as explicações ou as tentativas de suavizar aquilo que é de fato violento. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai entender a minha reflexão perante a essa violência toda. O que aconteceu ali, primeiramente, foi uma situação de importunação sexual. É bom e é super importante nomear as coisas. Não foi um mal-entendido, não foi uma situação que passou do ponto, ou uma intimidade que eles tinham, ou um excesso de intimidade que ele passou do ponto. Não. Aquilo foi uma situação de importunação sexual. Porque quando um corpo ele é tocado sem consentimento, isso é violência. Mesmo que aconteça em silêncio, mesmo que aconteça rápido, sem grito nenhum, sabe? E depois desse episódio, o que eu vi muitas vezes na internet era patologizando ele. Será que ele tem algum transtorno? Será que ele estava fora de si? Será que ele perdeu o controle? E eu aqui quero trazer um alerta muito, muito sério, inclusive para você, colegas de profissão. Analisar uma pessoa real, sem dados clínicos, fora de um setting terapêutico, além de ser completamente antiético, desvia completamente do foco do problema. Porque quando a gente joga um transtorno mental num agressor, a gente transforma a violência num transtorno mental ou procura fazer isso, a gente faz algo muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso, gente. A gente tira a responsabilidade do agressor perante a agressão que ele fez. Existe uma narrativa muito conveniente de que os homens, eles não conseguem se controlar e é por isso que eles fazem o que eles fazem, que eles violentam. Ah, porque você tava com um short muito curto, então foi por isso que você mereceu aquilo. Ah, porque você tava com roupa de academia, também você tá usando, você tá chamando muita atenção. Ah, isso me dói até de falar. Nossa. Mas voltando pra esse episódio realmente do Big Brother, olhe com atenção pro que aconteceu. O lugar não foi aleatório, o momento não foi aleatório e ele tava consciente dos seus atos. E quando ele disse, eu estou fazendo o que eu estou com vontade, eu estou querendo fazer o que eu estou com vontade, algo assim, gente, isso não é sinal de descontrole. Ele tá completamente consciente disso, dessa atitude dele. Vocês percebem? Outra coisa que me marcou muito também foi a reação dela depois. Ela ficou preocupada com a própria imagem. Pensou que a partir daquele momento surgiu um medo nela de que a participação dela fosse lembrada, né, e taxada por aquele momento de agressão e reduzido àquela violência. E esse medo, ele é super comum. Ele não é nada exagerado, porque isso acontece o tempo inteiro, o tempo todo, gente. A mulher, ela vira a vítima e o homem, o cara que errou. Só que a mulher, ela tem um peso maior, como eu disse, né? Algumas frases como, o que você tava fazendo, também você chamou ele, não sei o quê. E ele pode ser taxado como, por que ele fez isso? Será que ele tava com alguma coisa, com algum problema? Sempre rola uma atenção voltada a esse viés de entender o que ele fez, sendo que foi uma caráter. É apenas isso, caráter. Não tem como patologizar. Ele estava muito consciente. Eu espero que vocês percebam isso, saibam disso. Ele estava muito consciente nos seus atos. Repare como a pergunta raramente é assim. Por que ele sentiu tão à vontade para fazer isso? A pergunta costuma ser como é que ela reagiu, o que ela falou depois, se ela denunciou, nesse caso, trazendo para nossa vida real, ou se ela ficou confusa, se ela perdoou, se ela deixou para lá. Sempre a pergunta é relacionado a isso. Enquanto isso, o agressor, ele é relativizado, ele vai sendo explicado por outras pessoas, ou até por ele mesmo, e até mesmo humanizado, trazendo, quem sabe, uma infância difícil que ele teve, justificando aquela agressão, justificando aquela violência. E assim, sinceramente, eu não acredito que esse programa, ele crie monstros. Eu acredito que ele revela alguns deles. Até porque a gente tá falando de uma semana de programa. Ele mostrou algo que muito
muito provavelmente ele faz isso e repete isso fora do programa. Porque assim, também não é a primeira vez que a gente vê atitudes dessas acontecendo num reality show. Não é a primeira vez. E isso me obriga a fazer uma outra pergunta. Que tipo de triagem ela é feita para realmente selecionar aquelas pessoas? E outra pergunta, né? Que tipo de comportamento a sociedade ainda tolera? Ainda tá tolerando? E esse vídeo não é sobre o participante em si, é sobre algo muito maior. É sobre uma cultura que ensina mulheres a duvidar das suas próprias percepções e os homens a confundirem desejo com direito. É sobre como a violência contra a mulher ainda precisa ser explicada, quando na verdade ela precisa ser interrompida. Ela só precisa disso, de interrupção, não precisa de explicação nenhuma, muito menos de uma patologização. O que aconteceu com a gente enquanto sociedade para que isso continue acontecendo até diante de câmeras em rede nacional? Mas é isso, é essa reflexão e essas perguntas que eu quero fazer. Espero que tenha feito você pensar um pouco sobre essas questões, que eu acho que a mudança acontece em cada um de nós. Eu só vou pedir uma coisa: se esse vídeo te fez refletir, compartilhe ele para que conversas assim elas sejam abordadas e mulheres comecem a ser conscientizadas, e também homens precisam dessa conscientização, porque nem todos eles são agressores, mas eles são potenciais agressores. Nessa sociedade a gente percebe isso e é importantíssimo que eles tenham consciência das coisas, tanto para com as atitudes deles, tanto quanto para aquele amigo, aquele colega, para que eles parem e interrompam também quando eles presenciarem alguma coisa, algum ato desses, até mesmo quando eles conversam, né, entre si. Compartilhe esse vídeo para que essa conversa não seja só entre nós aqui, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo por aqui.